Fala, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Professor Irã, aqui das dependências do curso Equipol, para o desenvolvimento de mais uma temática, mas desta vez dentro da estrutura do direito constitucional. E hoje nós vamos trabalhar uma das temáticas mais recorrentes em provas de concursos públicos. É a temática de nacionalidade, que você vai encontrar a partir do artigo 12 da nossa Constituição da República. Beleza? Vem comigo. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, como eu posicionei para vocês. Hoje o nosso tema, meus amigos, será o tema de Direito Constitucional, a disciplina de Direito Constitucional, voltada para o concurso do Instituto Nacional do Seguro Social, com provas previstas para 15 de maio. Não esqueçam, e olha, eu quero avisar que esse vídeo está sendo gravado hoje, no dia 17 de março, e amanhã é o último dia de prazo para o pagamento do boleto lá do Centro de Seleção e Promoção de Eventos, que é o CESP, tá? Não esqueça, amanhã é o último dia para pagamento. Então, gente, Direito Constitucional, professor Irã, tá? Aqui com vocês. E o nosso tema a ser discutido hoje, nessa pequena dica, mas uma dica recorrente de prova, uma dica muito importante, é sobre o tema nacionalidade. Nacionalidade que você vai ter como fundamentação constitucional, mais precisamente o artigo 12 da nossa Constituição da República. Então, olha só, candidato, toda a estrutura do que diz respeito à nacionalidade, você vai encontrar no artigo 12 da nossa Constituição com uma regra de eficácia plena. Por que regra de eficácia plena, professor? Porque a própria Constituição da República te dá esta plenitude de você observar as regras de nacionalização, seja ela uma nacionalidade nata e uma naturalização de caráter ordinário ou extraordinário. Esses acontecimentos, essas manifestações são ponderadas pelo próprio texto constitucional. A Constituição não admite, por leis infraconstitucionais, por leis abaixo da lei maior, distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Perfeito? Gente, o que é nacionalidade, professor? Nacionalidade, para a tua prova de concurso público, é a qualidade de pertencer ao povo de determinado estado. Aqui na nossa República Federativa do Brasil, você está aprendendo que o Estado é uma organização de pessoas jurídicas de direito público, organizadas plenamente dentro de um território, onde essas pessoas físicas são chamadas de povo. E dentro desse povo, você vai tirar quem? Um nacional. E o que vem a ser esse nacional? Esse nacional, ele é aquele que nasce no Estado, tendo um vínculo jurídico político de direito público entre uma pessoa física e o Estado. Então você vai aprender que o povo é um dos elementos, juntamente com o território e com o governo soberano, elementos formadores do Estado. Então vai ser de profunda atenção de vocês a relação jurídico-político entre uma pessoa física e um determinado Estado. Muito bem, bacana. Pessoal, a nossa Constituição da República, ela estrutura a matéria no seguinte aspecto. Vamos lá. Artigo 12, nacionalidade. Artigo 12, nacionalidade. Aí vem, inciso 1, só trata de brasileiros natos. Vou repetir. O artigo 12, que trata de nacionalidade, que é o gênero, trata das espécies de brasileiros natos, no artigo 12, inciso 1, e trata de brasileiros naturalizados. Está no artigo 12, mas no inciso 2. Então, inciso 1, o nato, e inciso 2, o naturalizado. Olha que lindo. O nato. Nascimento involuntário em determinado estado. Ou seja,
O nacionalzinho que nasceu, ele não pediu para nascer em determinado estado. O nascimento dele foi involuntário. No entanto, o brasileiro naturalizado, conforme a normatização jurídica da nossa Constituição da República, ele naturaliza-se voluntariamente, observando os requisitos necessários dados pelo nosso texto máximo. Então, primeiramente, vamos analisar a nossa nacionalização ordinária, a nossa nacionalização de caráter involuntário, que é o famoso nato. Belezinha? Show de bola. Olha só, brasileiro nato. Aonde que você vai abrir a sua Constituição para acompanhar essa aula ou acompanhar os teus momentos revisionais? Artigo 12, inciso 1, brasileiro nato. Beleza? Professor, quantos critérios nós temos evidenciados pela Constituição para sermos brasileiros natos? 1, 2, 3, 4 ou 5 critérios? O CESP costuma perguntar isso todo domingo. Quais são os critérios adotados pela Constituição da República para dar objetividade a um posicionamento constitucional para identificar um brasileiro nato? Me acompanha. Vamos ver. 1, 2, 3 ou 4, 5 critérios. Vamos ver? Vamos imaginar aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui na nossa lousa, o artigo 12, inciso 1, brasileiro nato. Aquele que nasce, olha só, a linha A, aquele que nasce no solo brasileiro, aquele que nasce no território nacional. Então, o primeiro critério é o critério, olha só, gente, é o critério do solo. Está vendo aqui? Ele pode nascer tanto no território real, como no território fictício, numa aeronave com bandeira brasileira, é isso? Numa embarcação de bandeira brasileira, e assim sucessivamente. Bacana. Esse é o primeiro critério. O CESP vai perguntar, são 1, são 2, são 3, são 4, 5, 6 ou meia dúzia? Achamos um. Na linha B de bola, você vai ter um ius sanguinis. Olha aqui, ó. Um ius em função do sangue entre pais e filhos, com um detalhe. Provavelmente o brasileirinho nacional nato nascendo no exterior. Olha, na linha B, o critério será um critério funcional. Só vai ser brasileiro nato quem? Aquele que estiver a serviço da República Federativa do Brasil. Exemplo, um diplomata. Exemplo, alguém representando uma agência reguladora, Agência Nacional de Petróleo, Agência Nacional de Aviação Civil. Alguém, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, representando a Petrobras, representando uma fundação pública federal, representando a diplomacia, o consulado brasileiro, aonde? No exterior. A critério funcional, a criança que nasceu no exterior, nessa linha B, em função do sangue entre pais e filhos, será brasileiro nato. E, por último, a linha C. Cuidado, candidatos. Cuidados que na linha C, você tem dois critérios. Olha, tu tem o ius sanguinis, perfeito. Mas aqui você vai ter dois critérios. O primeiro critério é um critério de caráter de registro na repartição competente brasileira no estrangeiro, ou ainda residência, quando ele tiver que residir no Brasil e vai optar a qualquer tempo, após a sua maioridade, pela nacionalidade nata brasileira. Então, observem, quantos critérios nós temos? Olha aqui, ó, critério do solo, 1. Critério do sangue, funcional. 2, critério do sangue, registro. 3, residência. 4, olha que legal. Quantos critérios você tem para estruturar, para mostrar, para definir um brasileiro nato? 4 critérios. O critério do solo, do território,
o critério funcional, quando ele nasce no exterior, os pais estão a serviço, e quando não há critério funcional, os pais estão no exterior, de férias, fazendo um turismo, mas, ele tem que ser registrado em repartição brasileira no exterior, ou, se não for registrado, se vier a residir a qualquer tempo, que nós chamamos de uma nacionalidade potestativa temporária, até ele decidir se ele vai ser brasileiro nato ou não. Esta opção será perante a um juiz federal, ou seja, de quem é a competência, professor, para processar e julgar essa opção? É de um juiz federal, previsto no artigo 109, inciso 10, da Constituição da República. É competência dos juízes federais, lá no inciso 109, inciso 10 da nossa Constituição. Legal. Fechamos as três, e vamos dizer assim, as três alíneas que nós temos no artigo 12, no inciso 1, e 4 critérios para que nós possamos ter brasileiro nato. Agora, acompanhe aqui essa escadinha, gente. Olha que interessante. Olha essa escadinha aqui de um grau de nacionalidade. Observe aqui, Na primeira escadinha, olha que interessante. Eu vou chamar esse cara aqui, de estrangeiro. Tá legal? Ele está no pé da escada aqui, o estrangeiro. Aí nós temos mais uma escadinha. Eu vou chamar esse cara aqui de brasileiro naturalizado. Perfeito? Olha que interessante. Professor, quem é o brasileiro naturalizado? É aquele estrangeiro que voluntariamente solicitou a naturalização brasileira. Beleza. E lá no ápice da escadinha, nós temos o brasileiro nato. A regra, o brasileiro nato, que está no alto da nossa escadinha de nacionalidade. Agora, olha que maravilha. Será que esse cara aqui, um dia, pode ser brasileiro naturalizado? Pode. Olha lá, artigo 12, inciso 2, brasileiro naturalizado voluntariamente. Esse brasileiro nato, professor, será que um dia pode ser brasileiro nato? Não. O brasileiro naturalizado jamais poderá ser nato. Professor, e o estrangeiro? Poderá ser brasileiro nato? Negativo. O nato é consequência jurídica ordinária de nascimento. Solo, critério funcional, critério de registro e critério residencial. Pô, beleza. Agora, professor, aí na sua escadinha, me diga uma coisa, esse brasileiro nato pode vir para a segunda divisão? Esse brasileiro nato poderá perder a condição de brasileiro naturalizado? Sim, se ele cometer atividades nocivas contra a segurança nacional do país, ele perde a condição de brasileiro naturalizado e volta a ser estrangeiro. Se ele cometer crimes antes da naturalização, crime comum, antes da naturalização, ele perde a condição de brasileiro, volta a ser estrangeiro e é extraditado para o país de origem. Se ele, a qualquer tempo, depois de naturalizado, associar-se criminalmente ou cometer associação de crimes de drogas ou drogas afins, psicotrópicos, drogas ilícitas, ele perde a condição de brasileiro naturalizado, volta a ser estrangeiro e é extraditado para o país de origem. Professor, me diga uma coisa, o brasileiro perde a condição de nato? Perde. Poderá perder a condição de nato, sim. Poderá perder, mas, olha só, voluntariamente. Agora, tome cuidado. Professor, um brasileiro nato pode perder a condição de nato? Pode. Pode, quando ele voluntariamente ele quer ser estrangeiro. Pode. Professor, um brasileiro nato pode ser extraditado? Não pode. Regra, não pode. Exceção nenhuma. O brasileiro nato não poderá ser extraditado. Professor, e o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado? Você vai encontrar isso no artigo 5º, inciso 51 da nossa Constituição. Olha aqui, anota aí os teus alfarrábios. Artigo 5º, inciso 51 da nossa Constituição brasileira. Então, observem. Tu tens aqui o conceito de nacionalidade,
eu coloquei aqui a escadinha para que você possa entender melhor aonde está o estrangeiro, aonde o estrangeiro passa a ser naturalizado e o brasileiro nato que faz a composição jurídica da nacionalidade nesse país. Pessoal, uma dica aqui também muito rápida para vocês, do brasileiro naturalizado no artigo 12, inciso 2. É o brasileiro naturalizado. Detalhe, o inciso 2 da nossa Constituição trata de duas alíneas, tá? Olha só, aqui tu tem uma naturalização, olha aqui, ó, naturalização ordinária, e aqui você tem uma naturalização, o que, professor? Extraordinária. Bacana? Então, os dois incisos são diferenciados. Olha, esse aqui tem a regra de dizer que isso aqui vai acontecer na forma da lei. Beleza? Essa lei aqui é a lei 6.815 de 1980, é a lei dos estrangeiros. O que mais que essa linha A vai solicitar para vocês? Olha só, voluntariamente, pedem a naturalização brasileira, mas essa regra aqui são de pessoas oriundas de países que falam a língua portuguesa. Então, isso aqui são para os lusófonos. Olha só, lusófonos. Professor, que diabo é lusófonos? São aqueles que se expressam e que vêm de países que falam a língua portuguesa. Moçambique, Angola, Timor-Leste, ok? Ilhas Virgens e assim sucessivamente. Não necessariamente de Portugal, porque para o português é uma regra, a regra é outra, lá no parágrafo 1º. Belezinha, gente? E olha, o que mais que pede para eles aqui? Ó, residência. De pelo menos um ano ininterrupto. Um ano ininterrupto. E idoneidade moral. Bacana? Idoneidade moral. Já a extraordinária não cita na forma da lei. Diz assim, ó, qualquer estrangeiro oriundo de qualquer país estrangeiro, por isso que ela é extraordinária. Residência. Cuidado, tá? Residência a mais de 15 anos ininterruptos no país, desde que requeiram a nacionalidade brasileira e sem condenação, o quê? Penal. Sem condenação penal. Agora, olha o feeling da nossa aula de hoje. Olha a estrutura. Brasileiro naturalizado na linha A de naturalização ordinária é ato discricionário do governo brasileiro. Naturaliza se quiser. Ato discricionário. Naturaliza-se se quiser. Naturaliza se quiser. Na linha B, que é extraordinária, olha que lindo, ato vinculado obrigatório do governo brasileiro em naturalizar, no que diz respeito à naturalização estrangeira. Bacana, gente? Então, hoje, essa seria a nossa dica rápida, para que vocês possam aí já se preparar em separar o material de vocês de constitucional lá no artigo 12. Próxima aula, o professor Irã vai concluir isso aqui, porque vocês viram comigo o seguinte,
O artigo 12, estrutura do inciso 1, alíneas A, B e C para brasileiro nato. Artigo 12, inciso 2, brasileiro naturalizado, alíneas A e B. O que está faltando para nós fecharmos essa matéria? 4 parágrafos. Parágrafo 1º, que trata dos brasileiros, que trata dos portugueses. Parágrafo 2º, que diz que só quem pode distinguir brasileiros é a Constituição. Parágrafo 3º, os cargos privativos de brasileiros natos. E o parágrafo 4º é quando o brasileiro voluntariamente perde a nacionalidade brasileira. O brasileiro naturalizado, cometendo atividades nocivas, perde a condição de naturalizado. E nós vamos ver duas regras, lá nas alíneas A e B do parágrafo 4º, duas situações em que o brasileiro não perde a condição de nato e poderá estar e ficar com dupla nacionalidade. Então vejam que nós temos bastante detalhes na temática de nacionalidade. Hoje a gente vai ficar por aqui. Tenham todos um ótimo dia, uma boa tarde, uma boa madrugada de estudos e a gente retorna com vocês aqui, dando ênfase a essa segunda aula de Direito Constitucional no tema nacionalidade. Muito obrigado, grandioso abraço a todos.